na manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu, ouve a voz do bom pastor. Primeira Epístola de São João, capítulo 5, versículo 11 e 12, diz assim: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amados ouvintes, eu desejo dar um título à nossa pequena meditação, e o título seria Vida Eterna. Seria Vida Eterna. Eu creio que todos que me ouvem nesse momento desejam ter vida eterna. Vida eterna quer dizer, o que é eterno é aquilo que não teve começo e nem terá um fim. O que teve um começo não é eterno, e o que tem um fim também não é eterno. Alguém pode dizer assim, mas então como que algum de nós poderá dizer que temos vida eterna, que somos eternos, sendo que nós tivemos um início quando nascemos? Aí está. Mas quando você recebe Deus em sua vida, através do batismo do Espírito Santo, o próprio Deus, porque o batismo do Espírito Santo não é outra coisa a não ser Deus morando dentro de você. Por isso que nós temos batido duramente quando certas pessoas dizem ter o Espírito Santo e negam as Escrituras. Ah, mas eu falei em línguas estranhas. Tudo bem, é um dom do Espírito. Mas quando você obteve o Espírito Santo, ele é o autor da palavra. Sendo que ele é o autor da palavra, ele não vai contradizer aquilo que ele próprio deixou escrito. E se você tem o Espírito Santo em você, esse Espírito Santo é Deus, e Deus é eterno. Então, por isso que nós nos tornamos eternos, porque temos em nós alguém que não teve princípio e nem fim de dias. Ouvinte, imagine você ligar o rádio e de repente você ouvir uma propaganda, alguém dizendo assim: foi descoberta uma fórmula, um remédio que quando se toma esse remédio a pessoa vai viver 500 anos. Eu creio que haveria filas na frente das farmácias e as pessoas se empurrando, se apertando para conseguir comprar essa pílula, esse remédio que lhe daria direito de viver 500 anos. Mas nós temos algo que nos dá muito mais do que 500 anos. Não só nos dá 500 anos, mas sim nos dá a vida eterna. Nos dá o direito de viver para sempre, para sempre, para sempre, por toda a eternidade. E as pessoas rejeitam. As pessoas não querem. A maneira de você ter vida eterna é ter, como nós lemos aqui, o Filho de Deus em você. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem vida eterna. Não tem vida. Como você consegue obter o Filho de Deus em você? Através do batismo do Espírito Santo. E como você obtém o batismo do Espírito Santo? Através da obediência a toda a palavra de Deus.
não através da obediência aos credos, aos dogmas, às doutrinas feitas por homens. Não, doutrinas de homens que vêm negando a palavra de Deus. Não, isso não te dá o direito do Espírito Santo. Isso te dá, sim, te dá direito do inferno, te dá direito à perdição. Mas o que te dá direito à vida eterna é se você obtém o Filho de Deus em você, o Espírito Santo em você, o batismo do Espírito Santo, o próprio Deus habitando dentro de você. Agora, ouvintes, não tem como alguém dizer assim: eu tenho Deus, eu aceitei o Filho de Deus, e essa pessoa nega a palavra, essa pessoa descrê das Escrituras. Não há como, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, e a palavra são um. Jesus, ele é a pura palavra. Jesus não é outra coisa a não ser a sua própria palavra. O homem, ele é aquilo que ele diz. Não adianta alguém dizer que ele é grande, que ele é um homem de caráter, se não cumpre com seus compromissos. O homem vale quanto vale a palavra dele, e Deus vale o quanto vale a palavra dele. Jesus, ele é a palavra. Se você tem Jesus em sua vida, você tem então a palavra. E para você ter vida eterna, você tem que ter Jesus. E você tendo Jesus, você tem a palavra em você. Jesus, em São João 5, verso 39, ele diz assim: examinai as Escrituras, vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus nunca disse: examinai a minha religião, a religião fulana, a religião beltrana. Não, examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. E as Escrituras são a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o próprio Jesus. Em São João capítulo 1 diz assim: no princípio era o verbo. Verbo quer dizer palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo que era Deus, no versículo 14 você vê dizendo assim: se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne. São João capítulo 1 verso 14. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele é a palavra. Então veja, ouvintes, São Lucas, vamos ler São Lucas. Você vai anotando as Escrituras para você depois conferir com a sua Bíblia. São Lucas capítulo 11. São Lucas capítulo 11, versículo 28, a Escritura diz assim. Versículo 28. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Palavra bem-aventurado quer dizer muitas vezes feliz. Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E em São Mateus capítulo 7, versículo 22 diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja, ouvintes, essas pessoas chegarão diante de Deus naquele dia e dirão: Senhor, em teu nome fizemos prodígios e maravilha. Eles vão estar querendo o quê? Querendo vida eterna, querendo entrar na glória. E Jesus dirá: não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós praticadores de iniquidade. Por que Jesus não os conhece? Jesus não sabia por acaso que essas pessoas existiam? Claro que Jesus sabia, mas ele não os conhece como seguidores de sua palavra. Eles podem tentar dizer: mas Senhor, o Senhor disse que aquele que tivesse o Filho tinha vida eterna, e eu tinha o Senhor dentro de mim. Se ele negou a palavra, como que ele tinha? Jesus é a palavra. Não pode Jesus estar dentro do homem e a palavra estar fora. Se
ambos são um. Então veja, ouvintes, todo aquele, pois, que escuta, São Mateus 7, 24, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então veja, ouvintes, aquele que ouve a palavra e pratica, ele é semelhante ao homem que edificou sua casa na rocha. Mas aquele que ouve e não as pratica, é semelhante àquele que edificou a casa na areia. Você quer ter vida eterna? Então pratique, ouça a palavra de Deus e as pratique. São João capítulo 12, versículo 46, você vai encontrar as escrituras nos dizendo assim. São João capítulo 12, versículo 46. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Você não quer estar nas trevas, você tem que crer nele. E ele não é outra coisa a não ser a palavra. Você quer ver Jesus? Olhe para a palavra. Não tem como ver Jesus sem ver a palavra. Em Santiago capítulo 1, versículo 21 e o versículo 25, do versículo 21 ao 25, nós encontramos a escritura nos dizendo assim. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 21 ao 25. Pelo que, rejeitando toda imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Ouvinte, a única coisa que pode salvar a sua alma, pode te dar vida eterna, é a palavra. É Jesus em você, e Jesus é a sua palavra. Por quê? E sede cumpridores da palavra, não cumpridores dos costumes, não cumpridores das doutrinas denominacionais que não bate com a palavra de Deus, não cumpridores do batismo pagão nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Não, de forma alguma, mas sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de que tal era. Então veja, ouvinte, não seja, disse a Bíblia, ouvintes esquecidos. Quantos que têm ouvido este programa e têm dito assim, realmente é a verdade, esse batismo é a verdade, mas logo esquece, não toma a decisão, não pega a caneta para marcar o endereço, a caixa postal, para pedir o seu batismo? Você é semelhante, se você é ouvinte esquecido, alguém que olha no espelho e sai e já esqueceu da fisionomia que acabou de ver. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, deste tal será bem-aventurado no seu feito. Veja, aquele que ouve e pratica, não aquele ouvinte esquecido. Em primeira epístola de São João, capítulo 2, no verso 3 até o verso 6, nós encontramos as escrituras dizendo assim. Em primeira epístola de São João, capítulo 2, verso 3 ao 6. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos.
Se você diz, eu conheço a Jesus, nós lemos na abertura do programa que quem tem Jesus tem vida eterna. Você diz, então eu tenho vida eterna porque eu conheço a Jesus. Veja aqui. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Se você guarda as palavras dele, você o conhece, porque ele é a sua palavra. Jesus é a própria palavra. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Se você não guarda a palavra, se você nega o batismo bíblico, se você nega tudo que tem sido pregado por esse rádio e provado pelas Escrituras, se você nega isso, você é mentiroso, diz a Bíblia. Aquele que diz, conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Como ele andou. Agora você diz assim, mas eu não vejo nenhum mal de beber, fumar, jogar. Você pode imaginar Jesus jogando cartas? E você, irmã, você que tem a imagem de Maria em sua casa, você pode imaginar Maria de shorts? De forma alguma. Então sede pelo menos seguidor daquilo que eles fizeram. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17, nós encontramos as Escrituras dizendo assim, 2 Coríntios capítulo 2, verso 17, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Não somos, disse Paulo, falsificadores da palavra. O que é falsificar? Falsificar é fazer algo semelhante. É pegar uma nota de 50 e fabricar outra semelhante àquela. Isso é falsificar. E hoje nós estamos com um mundo cheio de falsificadores da palavra de Deus. Você vai no mercado, compra uma Fanta laranja. Você vai ler no rótulo assim, contém suco de laranja. Mas não é tudo suco de laranja. Mas mesmo assim ela contém, quem sabe 10% de suco de laranja. Você vai numa religião, ali contém a palavra de Deus, mas não contém toda. Porque se todos esses que se dizem seguidores da palavra, que se dizem ensinadores da doutrina apostólica, se todas essas milhares e milhares de denominações guardassem a única e verdadeira palavra de Deus e contessem 100% a palavra de Deus, não haveria diferença entre a igreja fulana com a beltrana. Se há diferença, é porque não são guardadores da palavra. Os apóstolos, eles pregavam, um para um lado e outro para o outro. Mas quando se encontrava o irmão da igreja de Pedro com o irmão da igreja de Paulo, a fé deles era exatamente igual. O batismo era igual, a doutrina era igual, não havia diferença. Então, não, disse Paulo, não somos falsificadores da verdade. Você não pode crer em coisas falsificadas, não. E no livro de 2 Pedro, capítulo 1, verso 20, diz assim as Escrituras: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Agora tem muitos que dizem assim, você acha espertinho, você cita para eles a palavra como ela é, você diz que deve haver o lava-pés após a Santa Ceia, ele diz, não, isso é de acordo com como as pessoas interpretam, vocês interpretam de um jeito, eu interpreto do outro. E não sabem que a Bíblia diz que a palavra do Senhor não é de particular interpretação. O mundo está cheio de denominações, cheio de galhos e mais galhos por causa das interpretações dos homens. Mas Deus não tem nada a ver com essas bagunças criadas por homens, pecadores, incrédulos, que não crê na palavra de Deus. Deus tem compromisso com uma só coisa, e é a palavra dele.
Ele disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando passar o céu, quando passar a terra, vai passar tudo isso que nós enxergamos, e todas essas denominações passarão junto. Só vai permanecer uma só coisa: a palavra de Deus. E aquele que estava firmado na denominação, ele passará junto. Mas aquele que estava firmado na palavra, esse permanecerá. Agora, quantos que têm ouvido acerca do batismo em nome do Senhor Jesus e vão até seus pastores e eles dizem assim: não, isso aí não é bem assim, tanto faz, o batismo que você tem tá bom. E olha, ouvinte, Efésios capítulo 4 diz que há um só batismo. Um só batismo, não dois batismos. Você quer ter vida eterna? Então tenha Jesus em sua vida. Você quer ter Jesus em sua vida, você tem que ter a palavra dele, porque ele é a palavra. No livro de Gálatas capítulo 1 versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. A palavra anátema quer dizer amaldiçoado. Paulo tinha certeza absoluta daquilo que ele tinha ensinado. E você que permite mulheres subir nos púlpitos e pregarem, você que permite elas subirem e pregar diante do povo e ensinar, Paulo disse: não permito que a mulher ensine, mas que esteja calada na igreja. Você que nega o batismo em nome do Senhor Jesus, em Atos capítulo 19 versículo 1 ao 5, Paulo rebatiza um grupo de pessoas e batiza elas em nome do Senhor Jesus Cristo. Você diz: ah, mas eu já sou batizado. Aquele povo também era, e Paulo veio e rebatizou. E se Paulo ensinou essas verdades e disse que se um anjo viesse do céu, ou ele mesmo viesse e pregasse outro evangelho, teria que ser anátema. A palavra anátema quer dizer amaldiçoado. Eu prefiro ficar com a palavra. E se você deseja ter vida eterna, então permaneça com a palavra de Deus. Tome ela em sua vida e viva ela. Não seja um ouvinte esquecido. Que Deus te abençoe, amado ouvinte, e busque você em Deus com sinceridade, crer em toda a palavra, viver toda a palavra, então você terá Jesus em você, e quem tem o Filho tem vida eterna, diz a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Na manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu, ouve a voz do bom pastor. Dá-me força, Senhor, dá-me força, Senhor, pois eu quero passar o Jordão. Quero ver seu olhar e sentir tuas mãos, pois eu quero passar o Jordão. No deserto, na dor, no sorriso, no amor, eu quero sentir sua mão. Quando o inverno chegar e o mal me cercar, quero a força de ver o sol parar. Como Josué, dá-me força, Senhor, dá-me força, Senhor, pois eu quero passar o Jordão. Quero ver
Jordão. No deserto nadou nosso rei no amor. Eu quero sentir tuas mãos quando o inverno chegar e o mal me cercar. Quero a força de ver o sol parar. Como Josué, dá-me força, Senhor, dá-me força, Senhor, pois eu quero passar o Jordão. Quero ver, e sentir suas mãos, pois eu quero passar o Jordão.